Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre algo que pode incomodar muita gente, mas que precisamos discutir como cristãos conscientes. O que acontece quando o poder religioso e político se unem para silenciar a verdade? O que acontece quando aqueles que deveriam proteger a justiça se tornam instrumentos de injustiça? A história mais importante da humanidade tem um elemento perturbador que muitas vezes negligenciamos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi executado como resultado de uma conspiração entre líderes religiosos e políticos da época. Vamos analisar como isso aconteceu. Os líderes religiosos da época, os fariseus, saduceus e escribas, não suportavam Jesus por uma razão simples. Ele ameaçava o sistema religioso que eles haviam criado, um sistema que lhes garantia prestígio, poder e riqueza. Jesus expunha a hipocrisia deles. Chamava-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de podridão por dentro. Denunciava como transformaram a casa de Deus em covil de ladrões. Mostrava como suas tradições humanas haviam substituído os verdadeiros mandamentos divinos. E o povo? O povo amava Jesus. Seguiam-no aos milhares. Ouviam seus ensinamentos com fascínio. Testemunhavam seus milagres com espanto. Jesus falava com autoridade, não como os escribas. Ele demonstrava compaixão pelos marginalizados, enquanto os líderes religiosos os desprezavam. Mas o que faz alguém que está perdendo poder e influência? Tenta eliminar a ameaça. Foi exatamente isso que fizeram. Em conselhos secretos, planejaram como capturar Jesus. Não podiam fazê-lo abertamente, pois temiam a reação popular. Precisavam de um pretexto legal. E, mais importante, precisavam da autoridade política para executar a sentença. É aí que entra Pilatos, o governador romano. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele mesmo declarou: "Não encontro nele crime algum." Pilatos reconheceu que Jesus lhe fora entregue por inveja. Sua própria esposa o advertiu para não se envolver naquela injustiça. Mas Pilatos tinha suas prioridades: manter seu cargo, seu status, sua posição. Preferia condenar um inocente a enfrentar uma possível revolta ou desagradar a elite religiosa local. Pensem nisso. O julgamento de Jesus foi uma farsa completa. Testemunhas falsas, acusações fabricadas, violações de procedimentos legais, julgamento noturno, proibido pela própria lei judaica, múltiplas jurisdições. Tudo para dar uma aparência de legalidade ao que era, essencialmente, um assassinato político-religioso. Agora, irmãos e irmãs, vamos olhar para nossos tempos atuais. Hoje vemos muitos que usam o nome de Deus para promover agendas de poder. Vemos líderes religiosos que constroem impérios terrenos enquanto falam do reino dos céus. Vemos políticos que usam linguagem religiosa enquanto implementam políticas que oprimem os mais vulneráveis, exatamente aqueles por quem Jesus mais se importava. Quando alguém se levanta para denunciar essas contradições, para apontar a hipocrisia, para defender os valores genuínos do Evangelho, o que acontece? Muitas vezes, são rotulados, são marginalizados, são silenciados. As táticas mudaram, mas o espírito é o mesmo. Quando o poder se sente ameaçado pela verdade, ele tenta destruir a verdade. Como cristãos,
Precisamos nos perguntar: estamos do lado de Jesus ou do lado dos que o condenaram? Estamos defendendo a verdade, mesmo quando ela é inconveniente, ou estamos nos aliando ao poder por conveniência? Jesus não veio para estabelecer um império político, não veio para dominar, mas para servir, não veio para se aliar aos poderosos, mas para libertar os oprimidos. Jesus disse que seu reino não é deste mundo. Quando vemos líderes religiosos que vivem em luxo enquanto seus seguidores passam necessidade, isso reflete Jesus? Quando vemos figuras públicas usando linguagem religiosa para incitar ódio contra grupos marginalizados, isso reflete Jesus? Quando vemos alianças entre religião e política, que servem para proteger privilégios em vez de promover justiça, isso reflete Jesus? O verdadeiro cristianismo sempre será contracultural, sempre confrontará os poderes estabelecidos, sempre defenderá os mais vulneráveis. Foi assim com Jesus, foi assim com os primeiros cristãos, e deve ser assim conosco. Nossa lealdade não é a partidos políticos. Nossa lealdade não é a líderes carismáticos. Nossa lealdade é a Cristo e seus ensinamentos genuínos. Irmãos e irmãs, a cruz de Cristo não é apenas um símbolo de salvação. É também um lembrete constante do que acontece quando instituições religiosas e políticas se corrompem e se voltam contra a verdade. Jesus foi executado porque expôs a verdade, expôs a hipocrisia religiosa, expôs a injustiça social, expôs a manipulação espiritual. Como seguidores de Cristo, somos chamados a fazer o mesmo, a denunciar quando o nome de Deus é usado para promover ódio ou acumular riquezas, a defender quando os vulneráveis são oprimidos ou esquecidos, a resistir quando a verdade é distorcida para servir a agendas de poder. Mas lembrem-se, a história não terminou na cruz. A ressurreição nos ensina que a verdade, no final, sempre prevalece. Os poderes deste mundo podem silenciar a verdade temporariamente, mas não podem derrotá-la definitivamente. Que possamos ser pessoas que vivem e defendem a verdade, mesmo quando isso significa ir contra as estruturas de poder. Porque foi isso que Jesus fez. E somos chamados a seguir seus passos. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deixe seu comentário e vamos continuar esta conversa importante. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Que a graça e a verdade de Cristo estejam sempre conosco. Até o próximo vídeo.